Quase 5 milhões de brasileiros desempregados desistiram de procurar emprego. Em meio ao carnaval, autoridades fazem alerta para motoristas que vão pegar a estrada. Além disso, vamos falar sobre 9 governadores que deixaram um rombo de 71 bilhões de reais para os sucessores. E também vamos discutir aqui sobre a Vale, que tentou reabrir 10 barragens com risco de rompimento, mas foi impedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Começa agora o Redação Novo Tempo. Seja muito bem-vindo ao Redação Novo Tempo, para você que acompanha a gente pela televisão ou pelo rádio. Estamos começando o seu programa de debates aqui com 4 jornalistas. Luiz e Maiana, tudo bem? Tudo ótimo, Leite. Carol Félix. As ordens. E também hoje participando com a gente, você que é do rádio já está acostumado com a voz dele, Breno Moser. Eis-me aqui, tudo bem? Já tá bom, já tô aqui há algum tempo também, né? Tava com saudade. É verdade, fazia tempo que você não vinha no Redação Novo Tempo. Eu tenho impressão, posso estar enganado, mas eu tenho impressão que a última vez que eu estive aqui, Hélio Moura estava com a gente. Eu acho que estava, Você, inclusive, está no lugar onde ele estava. Eu estou, que honra. Exatamente. Na rádio, Abraços, Hélio Moura. Me confundem, né, a voz com o Hélio. É porque pessoalmente não lembra nada. Pessoalmente nada. Não lembra nada. Você que está vendo pela televisão, não acompanha a rádio Novo Tempo, o Breno Mozart é um dos apresentadores aí do Conexão Novo Tempo, o jornal que a gente tem. No sábado passado, inclusive, uma ocasião interessante, uma ouvinte me conheceu pessoalmente e falou: nossa, eu te imaginava assim, mais baixo, com o cabelo enroladinho, um pouco mais moreno. Eu falei, não. Você imaginava Hélio Moura. E uma versão antiga também, né? Versão antiga, é. Exatamente. Que graças a Deus essa versão Pré-chapinha, passou, né? Então essa é a versão Breno Mozart. Bom, gente, a gente quer a tua participação também, você que está acompanhando a gente aí de casa ou em outro lugar. Interaja com a gente por meio das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você nos encontra no Instagram e também tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo. Vou começar com alguns destaques aqui, até na escalada do programa, na abertura a gente já falou sobre alguns deles. E começar com você, Carol, sobre as barragens da Vale. Tinham 10 barragens que estavam interditadas, a Vale queria, por risco de rompimento, né? E a Vale queria voltar a operar, mas foi impedida. Explica um pouco melhor isso para o nosso ouvinte telespectador. Então, uma semana após o rompimento da barragem de Brumadinho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele proibiu, ou seja, o funcionamento de 10 barragens que estão em alto risco, né? Barragens de rejeitos como a de Brumadinho. Exatamente, Okay. né? Barragens de rejeito, então a ideia é que elas não podiam mais funcionar, essas barragens da mineradora. Obviamente não são as únicas barragens que a Vale tem, mas ali na região eram aquelas que precisavam ser inativas, né? Precisavam estar inativas. Acontece que no mesmo período, quando houve essa sanção, a Vale já disse que ela, de fato, ela iria recorrer, porque não seria possível parar com o funcionamento dessas barragens. Isso tem um impacto muito grande. Eu tenho aqui um dado bem interessante para você. Só para você ter uma ideia, estima-se que só o fato de bloquear ali, ou seja, o fato de parar essas 10 barragens, mais a de Brumadinho que não funciona mais, tem um impacto de 300 milhões de reais, não para a empresa, mas para a região ali, né? A região ali, né? Não só Minas, mas as regiões que têm atividades também dessas barragens, né? Como vocês já sabem, as barragens com risco de rompimento são as de Laranjeiras, Menezes 2, Capitão do Mato, Dique B, Taquaras, Forquilha 1, Forquilha 2 e 3. Todas em Minas Gerais. Todas em Minas Gerais. E com essa intervenção dos advogados, né, com a equipe jurídica da Vale, não muda nada a decisão do Tribunal de Justiça, mas a gente precisa estar avaliando aí esses próximos capítulos para entender
se o tribunal vai voltar atrás, porque isso também tem um impacto para os cofres públicos. Esse tipo de barragem é o mais barato de ser construído, é o tipo de barragem que é usado no Brasil, é o mais barato de ser construído e é o mais ridículo de ser construído. Exatamente. É o mais perigoso, inseguro de ser construído. O amigo, ia falar ouvinte, tá? Desculpa, amigo espectador. Pode falar ouvinte, os ouvintes estão ouvindo a gente. A gente está na rádio gente também, né? Você imagina uma barragem que é feita em forma de degraus, mas degraus ao contrário. Então, cada camada de rejeito vai ficando por cima da água e aquilo vai ficando, naturalmente que cede a camada. Então, de baixo para cima, a pressão da água empurra a barragem e desmorona tudo. Vários países que não são países de primeiro mundo não aceitam esse tipo de barragem no território. O Chile, aqui do nosso lado, que é um país que lida bastante com minério, não aceita esse tipo de barragem. Inclusive porque eles têm tremores de terra lá por causa de terremotos, seria um perigo ainda maior, né? E por conta de um tremor de terra é que eles, por conta de um terremoto, é que eles tomaram a decisão de alterar esse modelo de barragem. Né? Mas realmente, e é importante ter esse impacto nesse momento e se discutir muito sobre isso, porque eu lembro, por exemplo, quando a gente teve, anos atrás, aquela situação de um avião da TAM que estava vindo de Porto Alegre e desceu no aeroporto de Congonhas, e aí, por uma questão de não conseguir frear direito na pista, entre outras coisas, várias regras mudaram, tanto no perfil de pistas, né, de pouso nos aeroportos do Brasil, quanto em seguranças de aeronave, etc. Quando deu também, falando de desastre aéreo ainda, né, aquele avião Legacy, que se chocou contra um avião da Gol e aí o avião caiu, etc., provocou muitas mortes, mudou muita coisa na questão do controle de tráfego aéreo no Brasil. Então, assim, a gente teve Mariana, 3 anos depois a gente teve Brumadinho. Se a gente não tomar cuidado, daqui 3 anos vai ter outra coisa de novo, já ou estão antes. instaladas comissões de inquérito no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, e o papel da CPI é esse também, né? Depois de apurar os motivos, os responsáveis e tudo mais, traçar novos projetos de lei que impeçam casos semelhantes. Lógico, é triste a gente aguardar que aconteça para depois tomar uma providência, mas essa é a cultura brasileira. Acho que dificilmente alguma coisa vai ser melhorada simplesmente pelo fato de que alguém pensou em melhorar. Eu não conheço um caso expressivo para citar de exemplo. Geralmente a gente espera que aconteça para depois evitar que aconteça semelhante. Até porque no caso da Vale teve um prejuízo e continua tendo um prejuízo financeiro muito grande. Sim. Então o que eles mais estão preocupados nesse momento é em reverter esse prejuízo financeiro, né? Essas outras questões realmente fica para o Estado poder pensar um pouco mais sobre isso. Você ia falar alguma coisa, Luiz? Isso, porque o que me preocupa é enquanto a CPI não decide ou enquanto o recurso está rolando lá, essa questão da morosidade da justiça, como é que fica, né? A gente fica ali sem ter uma resposta, a população ali na expectativa do que vai acontecer, e isso também é um problema, isso também gera prejuízos, principalmente para as pessoas, né, claro, que estão ali. Que são os mais afetados. Bom, isso ainda vai dar muito pano para a manga, a gente espera que realmente cuidados sejam tomados ou mudanças aconteçam para que a gente não tenha mais tragédias como essas duas que aconteceram, né? Brumadinho e 3 anos atrás, Mariana. Agora, falar com o Breno sobre... Vamos sair do Brasil um pouquinho? Vamos. Não, perdão, vamos falar com a Luísa. Ainda não com você, Fica tá? Por enquanto a gente fica no Brasil ainda, porque a gente teve uma manchete que você colocou aqui que teve um pessoal que foi além daquela regra. Sabe aquela frase que fala assim, devo, não nego, pago quando puder? Nesse caso, parece que teve alguns governantes que passaram o bastão e falaram assim, devo, não nego, não pago, você se vira para pagar. É mais ou menos isso? Pois é, outro pano para a manga, né? Uma dívida aí de mais de 70 bilhões de reais para esses estados. 9 estados saíram devendo para os seus sucessores. E aí, eles, né, os novos governadores receberam a batata quente aí, né? Então, é um grande problema. Na verdade, o problema das dívidas dos estados já é longo, né? Já tem uns anos que a gente ouve os prejuízos dessas dívidas.
Então, isso afeta diretamente as contas públicas da União, né? Já houve no ano passado a questão no Congresso de renegociar essas dívidas, e aí não teve como negociar. Esse ano, o Rio Grande do Norte já decretou, logo no início do mandato, a governadora Fátima, ela já decretou, ó, gente, a gente está em calamidade aqui nas nossas contas. Então, essa questão aí da dívida dos estados é bem complicada. Eu fico me questionando o seguinte, e talvez o telespectador e o ouvinte também fique. Quando você tem uma situação dessa, em que 9 governadores, né, passaram dívidas para o governo seguinte, às vezes não necessariamente essa dívida acumulada aconteceu no governo anterior, né? Pode vir se acumulando ao longo de anos, como aconteceu recentemente com o estado do Rio Grande do Sul, né? Que ficou quebrado. Eu não lembro se foi 2018 ou 2017 agora, vocês lembram agora? Mas enfim. 2017 já estava ruim, 2018 porque piorou. essa briga já faz tempo. Mas o que eu queria do Rio dizer de Janeiro é assim, também não tá... assim, era uma dívida no caso do Rio Grande do Sul que ia passando de governo para governo, não tinha uma questão com um partido específico. Mas aí que vem a minha pergunta, não sei se no relatório que foi levantado e que disse, né, olha, 9 governadores passaram dívidas para o governo seguinte. Essas dívidas são por conta de gastos excessivos, que foi uma má administração do dinheiro público, olha, gastei mais do que eu arrecadei, ou tem coisas aí que pode ter desvio de verba, corrupção, superfaturamento de coisas, como é que... Assim, o relatório não entra nesse mérito, Ok. mas a gente vê aí a questão da responsabilidade fiscal, problemas com a folha de pagamento dos funcionários, inclusive isso tem levado com que os governadores estejam incentivando cada vez mais a aprovação da reforma da Previdência. Então, todos esses fatores, claro, né, questão de desvio de dinheiro, o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebeu um repasse altíssimo para a segurança pública, por conta também dos grandes eventos que aconteceram, né, no Rio de Janeiro. Mas e aí, cadê? A gente vê que o problema de segurança pública no Rio de Janeiro é muito grande. A gente viu um caos aí, inclusive, né, no Rio de Janeiro. Então, fica assim, aquela coisa, né, e aí, desvio de dinheiro, o relatório não entra nesse mérito. Sim, E mas tá em dívida, né? Sim, está em dívida e existem esses indícios, claro, de corrupção na administração, né, desse recurso. E também uma coisa que eu estava lendo, né, de um especialista, ele fala assim da importância do Tribunal de Contas do Estado estar sempre ali para poder manter essas dívidas em ordem, né? Na verdade, quitar essas dívidas. A proposta é o quê? Aumentar os impostos, infelizmente, né? Fazer grandes parcerias privadas, diminuir impostos para essas empresas Tem dois privadas. jeitos de arrumar a conta, é igual casa, né? Tem duas formas de você arrumar seu orçamento. Ou você aumenta a receita, no caso do governo, é com imposto, o governo não tem fonte de lucro, ou você diminui a despesa, que daí diminui, no caso do governo, diminui investimento, deixa de investir em algumas áreas, ou daí tem a segunda possibilidade de diminuir despesa, que é entregando para a iniciativa privada uma série de coisas. E aí, o resultado disso é uma dívida de mais de 70 bilhões para a União também, né? Então, isso não prejudica só a questão dos estados, prejudica também a dívida da União, que também já tem uma dívida pública altíssima, então é meio que uma bola de neve. Os estados já devem para a União e não vão conseguir pagar nesse caso, né? É complicado. Muito bem, vamos agora para o terceiro destaque aqui com o Breno Moser. E agora sim, a gente sai do Brasil, Mais Breno. ou menos a gente Na sai do verdade, nós Brasil. estamos na fronteira. É verdade, a gente está ali na fronteira, né? Na verdade, a gente está em Brasília. O Guaidó veio para Brasília, Exato, já voltou, essa né? semana ele deu uma semana passada, ele deu né? uma passadinha por Brasília. Na quinta-feira, 14h, ele se encontrou com o presidente Bolsonaro. Tiveram um encontro reservado, os dois, no gabinete presidencial, e depois o Guaidó se encontrou com representantes de outros países, inclusive países europeus, com representação em Brasília. E daí alguém pode dizer, tá, o que isso representa? Representa muito, porque para a diplomacia, mais vale um aperto de mão e uma foto dentro do Palácio Presidencial da maior potência sul-americana, que apesar dos pesares nós ainda somos a maior potência sul-americana, vale muito mais do que um tweet dizendo apoio o presidente interino Juan Guaidó. É lógico que a situação na Venezuela não vai se melhorar do dia para a noite por conta disso, mas eleva a pressão contra o governo chavista de Nicolás Maduro. No final de semana passado, a gente viu um episódio trágico nas fronteiras da Venezuela, tanto do Brasil quanto da Colômbia. As fronteiras haviam sido fechadas por ordem
do governo Quem está chavista. nos vendo pela televisão está vendo algumas imagens desse momento que você está comentando aí, desse confronto. Elas foram fechadas, militares venezuelanos chegaram a disparar contra cidadãos venezuelanos que viriam ao Brasil buscar ajuda humanitária. Ouvi alguns ouvintes até comentaram, por que o Brasil não faz uma coisa mais incisiva? É inconstitucional. Não pode. O Brasil não pode fazer intervenção militar, intervenção humanitária em nenhum país, a não ser que seja um território brasileiro que nós não temos atualmente. Então a gente não pode. Por isso foi traçada toda uma estratégia meio difícil para que o Brasil ajudasse. Caminhões brasileiros levaram a ajuda até Pacaraima, descarregaram em Pacaraima, cidadãos venezuelanos atravessaram a pé a fronteira para pegar essa ajuda nas costas e levar de volta, carregar novamente os caminhões venezuelanos com motoristas civis venezuelanos dispostos a levar ao interior do país. É uma logística que não existe para tentar driblar o caso da fronteira fechada. E mesmo assim foi muito trágico, foi traumático, militares disparando contra cidadãos, militares desertando. Mas só para traçar um panorama rápido para que o ouvinte telespectador entenda, por que é que são dois presidentes na Venezuela? Se um só já é ruim, dois é complicado. Porque a eleição do Maduro é muito controversa, totalmente controversa. A comunidade internacional, boa parte dela não reconhece. A Constituição da Venezuela pede, como semelhantemente à nossa, que o presidente eleito tome posse diante da Assembleia Nacional. E salvo, caso ele não tome posse diante da Assembleia Nacional, o cargo de presidente é declarado vago. A Assembleia Nacional Venezuelana é dominada pela oposição. Juan Guaidó é o presidente da Assembleia Nacional. E ela não daria posse ao presidente Maduro por conta dessa ilegalidade, essa falta de transparência. Maduro decidiu não tomar posse diante da Assembleia Nacional, tomou posse no Tribunal Supremo, um outro poder independente que não tem que se meter com eleição. Diante desse cenário. Porque ali ele tem maioria. Né? Porque ali ele tem maioria, existem até críticas de que o judiciário é totalmente controlado pelo governo chavista. Diante dessa situação de ausência de posse na Assembleia, o cargo vago é assumido interinamente pelo presidente da Assembleia, Juan Guaidó, que daí em fevereiro, no comecinho de fevereiro, se autodeclarou presidente diante dessa premissa constitucional. A Venezuela é um caso delicado, porque a Venezuela tem outra Assembleia Nacional Constituinte, o que é ruim, porque essa não tem prazo para terminar, essa foi indicada diretamente pelo presidente Maduro. Agora, uma dúvida que o telespectador pode ter nesse momento, e o ouvinte também, né? Vendo coisas sobre a Venezuela, conflitos, a gente saindo da Venezuela, dois presidentes nesse momento no país, grupos militares, paramilitares, porque né, o chavismo tem vários grupos de civis que são armados pelo governo de Nicolás Maduro e para reprimir, para fazer várias coisas. As chances de uma guerra civil são reais dentro da Venezuela? E se sim, como é que seria o envolvimento do Brasil nesse caso? Você falou que o Brasil constitucionalmente não pode se envolver. Não pode, o Brasil não vai se envolver porque a nossa Constituição de 88 proíbe que a gente se envolva em casos desse tipo. No máximo a gente receberia pessoas fugindo da Venezuela. Isso a gente já tem feito, Itamaraty recebe, dá asilo político, recebe da forma como pode, interioriza, né, que é aquele processo de chegar em Pacaraima e distribuir para outros estados brasileiros. Mas o Brasil não vai se envolver militarmente e nem humanitariamente, a não ser que o país peça. Não é o caso, porque o chavismo não permite. Agora, a guerra civil está às portas na Venezuela. O próprio general Mourão, nosso vice-presidente, comentou isso nessa semana. Uma guerra civil está às portas. Eu estive conversando com a especialista em assuntos internacionais, Letícia Andrade, que é colunista do Conexão. Ela disse que isso é questão de alguns dias, quem sabe, até uma guerra civil está instaurada. Guerra civil não tem declaração, né? Então é complicado de saber onde exatamente começa. Vai começando. Mas os protestos recentes na Venezuela já indicam um clima de guerra civil, que é população contra exército, população contra paramilitares. Isso já está pronto para acontecer.
O Brasil fica nesse campo meio neutro, tentando fazer pressão externa. A gente deixou de comprar muita coisa da Venezuela, reduziu quase a 80% as exportações que nós tínhamos para a Venezuela, as importações também reduziram bastante. A comunidade internacional faz isso, principalmente no que se diz respeito a petróleo. Os Estados Unidos, a Índia e a China, que são países que com os 3 maiores compradores de petróleo da Venezuela, reduziram, diante do que compravam antes, quase a zero a importação de petróleo. Além disso, a comunidade internacional congelou bens de pessoas ligadas ao chavismo, quer dizer, o Maduro tinha recursos em outros países que estão congelados, ele não vai poder mexer. A PDVSA, que é a Petrobras dos venezuelanos, está congelada e embargada em vários países, então isso vai travando a economia do país, fazendo uma pressão internacional. E essa pressão é meio que para tirar Maduro mesmo do jogo, né? É uma pressão por eleições livres e justas. O que aconteceu nas últimas eleições de maio de 2017 foi que o governo chavista impediu opositores de se candidatarem, prendeu alguns. Maio de 2018, minha cabeça ainda está em 2000, não virei o ano ainda. Foi em maio de 2018. O chavismo impediu opositores de concorrerem ao cargo de presidente, impediu muitos eleitores de votarem nas eleições, e como as eleições lá não são obrigatórias, semelhante ao Brasil, lá as eleições são livres, muitas pessoas desacreditadas da situação simplesmente deixaram de votar. Como diz, eu não concordo com esse presidente, eu vou lá votar só para endossar uma mentira que ele está armando para o círculo internacional. Então, eles se abstiveram de votar. E um outro ponto, talvez até o mais importante, o que é que consolida uma eleição em qualquer país? É a presença de observadores internacionais que não foram aceitos em maio de 2018 na Venezuela. Aqui no Brasil, a gente teve em outubro, vários observadores internacionais vêm acompanhar, se alocam no TSE, nos TRS, acompanham tudo e vem realmente a integridade. Na Venezuela, nenhum país acompanhou a eleição, o que dá a entender aos gritos de que o Tribunal Superior Eleitoral de lá, o Supremo Tribunal Eleitoral, fez o que quis com os números. A gente ainda vai falar muito sobre Venezuela aqui no Redação Novo Tempo, mas a gente faz uma breve pausa e daqui a pouco a Lei Seca completa 11 anos, mas o álcool no trânsito ainda é uma grande preocupação das autoridades, principalmente tão próximo aí do feriado de Carnaval. Esse assunto entra em pauta aqui no Redação Novo Tempo, mas só depois do intervalo. Em 2 minutos a gente volta.